Olá, amigos e amigas. Antes de iniciar este importante vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que tanto o canal Sem Hipocrisia quanto a All Publicações e a pessoa do J. Martins não apoiam, na verdade, repudiam toda e qualquer forma de movimentos neonazistas. Todos os meios para degeneração e subversão da ética, moral, cultura e história do nosso povo brasileiro me enoja, e não posso compactuar com este novo mundo que vem sendo construído desde 1776 e que terá sua conclusão muito em breve. A All Publicações é um selo editorial dividido em duas vertentes. Uma é concessão de espaço na literatura aos produtores de conteúdo do YouTube, que muitas vezes possuem excelente vontade, escrevem muito bem, mas não possuem condições financeiras ou não sabem como realizar uma publicação. Claro que para que ocorra a publicação de livros de terceiros, a equipe da O analisará o conteúdo e poderá aceitar ou não a obra em seu portfólio. A outra vertente é a publicação de obras relacionadas ao real formato da Terra, ou seja, terra plana. O que encontrarmos no passado, republicaremos no presente e no futuro. Não importa se uma obra for escrita por um muçulmano, por um judeu, por um cristão, por um comunista, por um bandista, por um nazista, por um fascista, etc. A Terra é plana para todos, independentemente da sua vertente política ou crença religiosa. O que realmente importa é montarmos o quebra-cabeças da maior mentira científica da humanidade para que assim possamos compreender 100% de como o nosso mundo plano realmente funciona. Hoje é um dia de extrema felicidade, principalmente para os terraplanistas mais antigos, que durante 6 anos ouviram sobre a existência do éter, mas careciam de alguma fonte bibliográfica na língua portuguesa. Peço encarecidamente que você assista este vídeo até o final para entender melhor o que é o éter. Hoje é o lançamento oficial do livro físico Terra Plana, o Éter e o Real Formato da Terra. Já sabemos que ele é o livro mais polêmico deste ano no YouTube, onde grandes especialistas youtubianos começaram a criticar a publicação do mesmo sem antes lê-lo. Isso nos remete mais uma vez à consolidação de uma era de ignorância e hipocrisia. Alguns canais disseram que iriam associar a Terra plana com algo que eles não gostariam que houvesse associação, mas ora, eles mesmos, sem ler o livro, antecipadamente estavam se auto-associando através da divulgação de falácias sobre esta obra que vos apresento. Quem diz ser defensor da verdade e foge dela, independente de qual seja, não tem e nem terá o meu respeito. Portanto, é melhor mesmo que mantenhamos essa distância que estamos agora. Houveram rumores de que eu mesmo havia escrito o livro, e para isso disseram que eu teria criado o pseudônimo Alfred Kimischer. Bom, às vezes até a ignorância se torna uma bênção para teóricos da conspiração globalistas. Como chegaram nesta conspiração? Vou lhes contar. Disseram que procuraram por Alfred Kimischer no Google e não encontraram nada. Nada. Então concluíram que Alfred Kimischer nunca existiu. O que uma pessoa que o sistema quer esconder estaria fazendo no Google? Entende? Seria a mesma coisa se eu procurasse por meu avô no Google, este que faleceu há muitos anos, e por não encontrar nada na internet sobre ele, eu chegasse à conclusão que meu avô nunca existiu, mesmo eu tendo-o conhecido. Mas se temos o original em alemão e fizemos questão de traduzi-lo para o português, publicando-o, você já deve imaginar que o conteúdo é fantástico. Eu sei que não preciso provar nada para ninguém que está aqui pela verdade, mas é sempre bom mostrar a capa do livro original do Kimischer sobre a cosmologia magnética defendida naquele tempo na Alemanha. Conseguem reparar no título de doutor no nome de Kimischer? A maioria das pessoas não se interessa pela verdade histórica e científica, e ficam se alimentando somente do que já está estabelecido pela pseudociência moderna e pela história oficial. O preconceito incrustado na mente e no coração das pessoas impedem que pesquisem mais a fundo a ciência alemã no período entre 1934 e 1945, sendo que nesta época os avanços tecnológicos e entendimento científico, junto com a política econômica e social, elevaram o país como maior potência do mundo. Deixo aqui uma simples pergunta. Por que não estudar o conhecimento dos melhores cientistas do mundo, que eram alemães, se não for por preconceito e ou racismo? Terraplanista vive citando que os alemães tinham a tecnologia dos discos voadores, mas param por aí.
não possuem interesse em pesquisar, entender e reproduzir o conhecimento. O mais engraçado, e é de conhecimento de todos, que a NASA, em sua fundação, recrutou centenas de cientistas alemães no período pós-Segunda G. Então, os ditos cientistas alemães do período em questão servem como exemplo, quando se quer defender o modelo de Terra globular. Ok. Alguns que acreditam no conto da Terra oca globular também podem usar discos voadores e cientistas alemães como exemplos. Dizem que o líder alemão do período citado construiu bases na Antártida e adentrava, vamos dizer assim, no oquismo terrestre, certo? Para a Terra oca, também pode citá-los. Agora, quando uma editora séria se baseia na fonte primária, livros escritos das próprias mãos dos cientistas alemães da época, não se pode nem falar em terra plana que você é chamado de nazista. O nome disso é hipocrisia. Os terraplanistas possuem agora a única fonte primária alemã que descreve o real formato da Terra: o livro Terra Plana, o Éter e o Real Formato da Terra. Como quem pesquisa, descobre e conhece, descobri também que a Herrer Verlag, editora deste livro de Alfred Kimischer, era a editora estatal alemã oficial do período citado. Esta editora possuía uma enorme banca examinadora para censurar ou publicar livros. Por exemplo, se um determinado autor tentasse publicar qualquer conteúdo marxista, o livro não seria publicado. A Herrer Verlag publicava apenas o que estivesse dentro da doutrina estabelecida naquele período. Entenderam qual é a chave da questão? Se esta editora estatal permitiu Kimischer publicar a cosmologia da Terra plana estacionária, com os astros se movendo através do arrasto do éter, qual seria a cosmologia mais defendida pela cúpula política da época? Não preciso responder, deixo com vocês. Antes de falar um pouco sobre este livro, eu gostaria de relatar como cheguei até esta obra. Bom, eu estava conversando com meu amigo Renan Luiz e ele me enviou um vídeo de um dos discursos do ex-líder da Alemanha deste período, no qual ele dizia: "Eles modificaram até a nossa cosmologia." Juro que naquele momento minha mente deu um nó. Tentei pesquisar sobre a cosmologia alemã entre 34 e 45 e só encontrei a falácia da bola oca. Então me questionei, e se eles foram terraplanistas? Eu, sabendo sobre o auge da ciência alemã, pensei que poderiam existir livros a respeito, pois o assunto cosmologia é um tema que se arrasta por todos os povos e crenças desde a fundação da Terra. Tínhamos um enorme problema a enfrentar. Quando os aliados dominaram a Alemanha em 45, suas tropas iniciaram um trabalho de censura. Assim como fizeram com Nikola Tesla, sequestrando suas patentes, fizeram com os alemães. Inclusive passaram a banir livros de diversos temas com a retórica de "precisamos esquecer aquele período maligno." Então, consegui contato com uma pessoa aqui do Brasil que poderia conseguir algum material cosmológico da época na Alemanha. Com este livro de Kimischer em mãos, foi traduzido e consegui lê-lo. Levei para a O Publicações, mas não foi aprovada sua publicação devido à quantidade de palavras que a empresa listou como indesejáveis. Foi quando resolvi criar uma versão mais limpa, tendo eu que realizar uma espécie de censura, focando a obra no lado científico e não político. Não que o livro não pudesse ser publicado da primeira maneira. Afinal, quem é responsável pela escrita é o próprio autor, Alfred Kimischer. Poderia, mas achamos melhor não misturar as coisas para podermos continuar nosso trabalho da forma habitual. Esta nova versão foi apresentada à O Publicações e depois de ajustes finais foi publicada e impressa. Se eu tiver que ser condenado por ter censurado alguns termos, serei condenado pelo Criador Todo-Poderoso, pois para a justiça dos homens não há crime algum nesta obra em português e juridicamente não pode ser banida ou censurada. Portanto, menininhos que possuem canais no YouTube e falam de terra plana, podem deixar de serem moleques e se tornem homens, ao ponto de vestirem a camisa da verdade e pararem de mimimi sem fundamento. Que vocês sejam amantes da paz, mas que também estejam prontos para a batalha. Naquele período, na Alemanha, a opinião unânime era que Albert Einstein era um grande mentiroso, sendo considerados, ele e Newton, como os maiores ocultistas responsáveis por desviar as pessoas da crença no Criador. Portanto, a ideia filosófica e falaciosa da teoria da relatividade era combatida com veemência pelos cientistas alemães. Alfred Kimischer cita experimentos, inclusive os de Michelson e Morley, para embasar a fraude de Einstein.
O autor explica o éter como sendo a mão de Deus, ou seja, o responsável pelos movimentos dos astros. Neste livro é citada a Royal Society e seu envolvimento com o oculto. Questões que a pseudociência moderna não pode comprovar, como foram construídas as pirâmides do Egito, como foram construídas as pirâmides do Império Inca, como conseguiram erguer rochas de 5 toneladas ou mais e cortá-las milimetricamente, essas perguntas são respondidas neste livro. Este livro relata o feito de Auguste Piccard, cientista que elevou-se a 16 km através de um balão de ar quente. Este fato já era conhecido dos terraplanistas brasileiros, mas agora temos a oportunidade de conhecer Hans Gerhardt, cientista alemão que ultrapassou e muito Auguste Piccard, elevando-se a 62 km em uma cápsula carregada por um balão de gás hélio. O livro apresenta o relato de Gerhardt ao pousar em segurança e fotos, sendo uma delas da janela da cápsula ao atingir a altura máxima. Vou repetir, 62 km. Isso representa o dobro da distância que os balões estratosféricos normalmente atingem. Acredito que falarão que Hans Gerhardt não existiu, pois não está no Google. Parece piada, mas vamos nos prevenir dos teóricos da conspiração. Não vou dar mais spoiler, deixo as demais surpresas para o leitor. Esta nova versão em português foi cuidadosamente preparada. Além da linda capa, a diagramação possui raios cósmicos em todas as bordas de todas as páginas. Isso gerou um belíssimo efeito no corte do livro. Todos os exemplares são numerados manualmente, trazendo assim a exclusividade a cada livro. Este é o primeiro dos demais lançamentos da coleção A Cosmologia Perdida em Tempos de Guerra, da O Publicações. Imagine você ter acesso aos relatos e fotos da expedição alemã à Antártida em 1941? Será que conseguiremos revelar todos os mistérios e dúvidas sobre a borda da Terra? Aguardem e terão a certeza disso. Muitos lançamentos alemães pela O Publicações virão. Enquanto eu viver, trabalharei em busca da verdade do Criador. O link para aquisição deste lançamento está na descrição deste vídeo. E para quem ainda não adquiriu o livro de minha autoria ou o Universo que não te apresentaram, geramos um link de combo para que você possa adquiri-lo juntamente com o éter e o real formato da Terra, assim pagando um único frete. Fiquem agora com a participação do Douglas Aleodin do canal Inteligentista, que falará um pouco sobre o éter. No final do século XIX, o geocentrismo estava praticamente morto. Os físicos tinham estabelecido como paradigma o sistema de Copérnico, o paradigma de que a Terra girava em torno de si mesma e orbitava o Sol. Nessa mesma época, físicos como James Clerk Maxwell especulavam que a luz era uma onda eletromagnética. Já conhecíamos o comportamento das ondas, as ondas sonoras que se propagam através do ar, as ondas do mar que se propagam através da água, as ondas sísmicas dos terremotos através da terra. Era intuitivo imaginar que a luz, sendo uma onda, também precisava de um meio para se propagar. Maxwell sugeriu que a luz se propagava em um meio invisível, denominado éter. Um meio que, em tese, deveria permear todo o espaço, inclusive o vácuo. Heinrich Hertz demonstra que a luz era mesmo uma onda eletromagnética. Ora, sendo o éter real, poderíamos detectar o movimento da Terra. Imagine que todo o espaço é permeado por um meio invisível, o éter. Se a luz se propaga pelo éter, então deve existir um movimento relativo entre a luz, o éter e a órbita da Terra. Era intuitivo pensar que a velocidade de um feixe de luz mudaria em relação ao sentido da órbita da Terra. Afinal, velocidades relativas em sentidos opostos se somam. E velocidades relativas no mesmo sentido se subtraem. Pense numa pessoa nadando.
nadar a favor da correnteza é mais fácil do que nadar contra ela. A mesma coisa deveria acontecer com a luz e o éter. Para um observador na Terra, o arrasto do éter mudaria a velocidade da luz em diferentes direções. Esse é um pensamento bastante lógico e intuitivo. Todas as ondas conhecidas precisam de um meio para se propagar. Então, por que com a luz seria diferente? Através de experimentos ópticos, os físicos esperavam encontrar uma comprovação irrefutável do meio em que a luz se propaga. Porém, o experimento de Michelson e Morley não ajudou nessa expectativa. Em 1881, o físico Albert Michelson fez um experimento bastante engenhoso. A ideia era dividir um feixe de luz em dois feixes com direções perpendiculares. Esses feixes são então refletidos de volta e recombinados em uma chapa fotográfica, produzindo franjas. Se as distâncias percorridas pelos feixes não são as mesmas, eles ficam fora de sincronia ou em fases diferentes. O efeito disso é um padrão de luz com franjas escuras e claras. Essa é uma característica das ondas, conhecida como interferência. É por isso que o aparelho do experimento se chama interferômetro. Aqui está um desenho do interferômetro de Michelson. A base era giratória. Michelson girava os espelhos para analisar se a direção do feixe em relação ao éter e ao movimento da Terra iria produzir alguma mudança nas franjas. Michelson acreditava que iria detectar deslocamentos na franja quando girasse os espelhos. Ora, se a Terra orbita o Sol e se a luz viaja através do éter, seria esperado que as velocidades dos feixes de luz no interferômetro mudassem com o giro dos espelhos. Afinal, em tese, o éter teria uma direção privilegiada, tipo uma correnteza. Imagine que a luz na direção perpendicular ao éter leva um tempo TA para percorrer o interferômetro, e que a luz em sentido contrário ao éter gastaria o tempo TB para percorrer o mesmo interferômetro. Era esperado que o giro do interferômetro resultasse em diferentes valores na razão entre TA e TB. Em tese, a velocidade dos feixes dependeria da orientação do interferômetro em relação ao éter. Michelson então estimou que, por conta do movimento da Terra através do éter, a franja deveria ser deslocada quando a base do interferômetro fosse girada. Porém, para a surpresa de Michelson, não acontecia deslocamento na franja quando ele girava a base. Michelson escreve: a interpretação desses resultados é que não há deslocamento das bandas de interferência. Esta conclusão contradiz diretamente a explicação que até agora tem sido geralmente aceita e que pressupõe que a Terra se mova através do éter. Essa é uma admissão corajosa do Michelson e poderia reanimar a ideia da Terra parada. A conclusão do experimento de Michelson não é a inexistência do éter,
mas sim que a Terra não se movimenta através dele.